todos os desportos motorizados no PEC Motores. Sport TV, adere já na tua box. E ao segundo dia, deu Ferrari. Seja bem-vindo ao programa de rescaldo do segundo dia de testes do Bahrein, com Carlos Sainz a ser o piloto mais rápido a rodar e a aproximar-se dos tempos conseguidos na qualificação em 2023. Carlos Sainz foi o mais rápido da parte da tarde. De manhã também deu vermelho, porque Charles Leclerc, antes da interrupção forçada, acabou por ser o piloto mais rápido. Falta saber como vai responder a Red Bull esta sexta-feira. Carlos Sainz e a Ferrari devolveram as esperanças de uma época mais competitiva ao liderarem o segundo dia de testes de pré-temporada no Bahrein e com a primeira marca abaixo do minuto e meio. O SF24 já tinha sido mais rápido na parte da manhã com Leclerc e na fase em que a pista ficou mais fresca, rodou em 1 minuto 29,9, ficando a apenas 2 décimos da pole position do Grande Prémio do ano passado. Uma indicação concreta de que os carros deste ano deverão bater largamente as marcas dos monolugares de 2023, o que nem será uma surpresa, dado que são o resultado da evolução de uns regulamentos que se mantiveram estáveis. É verdade que a marca de Sainz foi obtida com pneus C4, que não estarão disponíveis no Grande Prémio, mas também Sérgio Pérez baixou em 7 décimos a marca obtida na véspera por Verstappen, com os C3 que na próxima semana serão o pneu de qualificação. O que está ainda ligado à própria evolução da pista, sempre a ganhar borracha. A parte da manhã já tinha tido histórias para contar, como o muito bom tempo obtido por Charles Leclerc no Ferrari, a apenas meio segundo do que Verstappen conseguira na véspera, mas num asfalto muito mais quente, num sinal bastante interessante. Do lado da Red Bull, o primeiro problema do RB20 logo ao início da manhã, embora nada de muito alarmante, quando o travão da frente direita pegou fogo ao chegar à boxe. Meia hora perdida antes de Sérgio Pérez voltar à pista para seguir o seu programa. A 1 hora e 45 minutos do final da sessão, o Mercedes de Hamilton e o Ferrari de Leclerc passaram sobre uma grelha de escoamento de água que se soltou, obrigando a terminar prematuramente a primeira parte do treino. E a relançar o debate de haver dias a menos de testes ou das equipas não poderem usar os dois carros quando já os têm prontos. De tarde, o Red Bull de Pérez voltou a ter um problema que o obrigou a ir devagar até à boxe, mas foi rapidamente resolvido. Quando a pista começou a perder temperatura, os tempos baixaram, primeiro com Sainz, mas depois também com Hamilton, a cumprir 123 voltas no primeiro dia de testes ao volante do W15. Seria contudo batido por Sérgio Pérez por 4 décimos, antes de uma parte do pelotão se agrupar para fazer uma simulação de partida. Uma imagem a estimular-nos o apetite para a primeira corrida do ano, dentro de pouco mais de uma semana. Antes, porém, teremos o derradeiro dia de testes, em que, por este andar, os tempos deverão baixar ainda mais. Red Bull ou Ferrari, quem fechará a preparação da época na frente? É o homem mais rápido até o momento no Bahrein, Carlos Sainz. Não sabe onde vai correr para o ano, sabe apenas que quer correr num sítio onde possa ser campeão. I'm ready, to take my 4th year as a good challenge here in Ferrari. Obviously, next year the team will be different, and I will be moving somewhere else. But I still have no idea where. I'm gonna take my time, to take the right decision for me, for my career, for the next 3-4 years. That I might be in the next place that I go to. And in order for that, I need time to see the whole situation, talk to all the teams, and see who is offering the best chance for me to be world champion in the future. Perante os resultados do segundo dia de testes, não há volta a dar e Charles Leclerc, em entrevista à Sport TV, diz que a Ferrari está bem, mas se recomenda, ainda é cedo para se falar nisso. It's very early to say for now because we don't have that much references to see. When you don't have any references, it's very easy to have a normal degradation because it depends how slow you are. You can always have a flat degradation, but you need to see then with the others. If you have to keep up with a much faster pace at the beginning, we'll see much more degradation. So we'll have to wait and see to have a clear reference. The first feeling is that the fact that the drivability is better makes our race pace a little bit better. So I really hope that we can confirm that as soon as possible. You stated that 2 or 3 wins is not enough to make you happy. What was the minimum goal for you to end 2024 with a smile on your face? I just said that I wouldn't sign for 2 or 3 wins because I'm always very optimistic and I always
target as high as possible, and 2 or 3 wins is not as high as possible in my opinion. So I hope as many wins as possible. Then we'll have to see where we are at the first race and what we can consider an achievable good target. But let's speak about that maybe a bit later on. Em relação ao ano passado, parece ser a equipa que deu o maior salto. A Vicarb não só mudou de nome, perdeu o AlphaTauri, mas parece ter ganho algumas asas, porque Christian Horner diz que o objetivo é que a equipa não seja uma equipa filial da Red Bull, mas sim uma verdadeira concorrente, não só para as outras 8 equipas do pelotão, mas para a própria casa-mãe. Well, firstly, Red Bull own 2 teams that compete in the Champions League. Which is one of the biggest sporting competitions in the world. So the commitment that Red Bull has made to Formula One, the commitment that Red Bull has made to these 2 teams is outstanding and should be applauded and be grateful for rather than derided and tried to compromise. The 2 teams are totally separate. One is based in Italy, one is based in the UK. The one that is based in Italy has a far larger turnover of staff that end up in Maranello than that end up in Milton Keynes. They have different personalities, they have different characters, and they comply continually with the regulations. Indeed, the relationship is far less tight than some of the teams that enjoy very tight relationships with their engine manufacturers. I would take it as a compliment if I was Laurent that this issue is being raised now, because with a change of stewardship, that the team has the opportunity to get its act together. They've got 2 quality drivers. They're introducing quality people into that team, and we expect them to be a competitor. We expect them to be a competitor not just of the rest of the field, but indeed of Red Bull Racing. And you know, we're a team of racers, and there are no preset rules. There are no agreements between the teams, and I think you could pick out many highlights or opportunities or scenarios where that's been the case over the years, from even Toro Rosso cars parking in our pit garage during a championship deciding race. So I don't understand the fuss about it. I don't understand the noise that's being created about it. And I think Red Bull should actually be applauded for the support and the commitment and the jobs that they've provided through the good times and particularly the bad times. So for me, it really is a non-issue. Em relação à temporada passada, por esta altura, Aston Martin parecia estar bem mais forte do que está agora, mas os engenheiros dizem que contam com Fernando Alonso como par dentro do carro. Yeah, so at this stage he's very much nearly like an engineer, helping us get all our data and all our run plans. I think yesterday he was pretty happy with the baseline stuff. Today we struggled a little bit more with the car balance, but part of that is because we're just throwing lots of big tests at the car and not necessarily optimizing the balance just for today. We're just trying to sweep the big parameters, get all the data we need, and the car's not necessarily perfectly balanced, especially with these very strong winds. But overall, at this stage, I think we'll have a much better picture in another day and a half's time. I think everything's going well. Ontem tiveram problemas de fiabilidade no segundo dia, isso não aconteceu, mas acabaram por perder alguma performance, alguma velocidade. Logan Sargent deu muitas voltas, mas nem todas foram muito rápidas. Apesar disso, o seu companheiro de equipa, Alex Albon, na entrevista à Sport TV, diz que o carro está melhor. Confident as well as a team. I feel like we are willing to take risks. It's why you see this car in the 46, how we're really trying to evolve the car and really not be afraid to make mistakes. So in that sense, I'm very proud of the team. I think we still have our inherent culture, which is gritty and working hard and relentless. The job they did to get this car on track yesterday was immense. We were quite far delayed at some points in the winter, so I'm very excited. We haven't done any setup work yet, so we still need to explore the setup a bit. What's clear to me is some of the worst corners on the track last year here are not an issue anymore. So in that sense, it's very positive. There's a couple of corners which were a little bit nicer to drive last year than this year, which we're now trying to fix. But that's testing, We're just trying to fix some of the key areas, which we have done. That's been a successful tick, let's say.
and now we're moving on to the other stuff. São para já a equipa que parece em maior dificuldade, não só porque perdeu o carismático Günther Steiner e por isso tem uma nova gerência, mas dentro de pista parece ser o carro que está mais atrás dos outros e que evoluiu menos em relação a 2023. Ainda assim, há muito campeonato, dizem os novos e os antigos responsáveis da Haas. Issues from last year is the main focus, and yeah, it's been very interesting. I think we have made some progress, and obviously, for sure, there's still a lot of work to do, but at least I think things have gone in the right direction. Esta é uma das zonas mais secretas, digamos assim, deste circuito. Nuno Pinto, é onde tu vens aqui para analisar também alguma performance dos carros. Sim, é um dos sítios preferidos dos testes pré-temporada. Juntamente, não vamos lá, mas a curva 5 de Barcelona também me dava muito boas indicações. Aqui temos a sequência 9 e 10, uma travagem apoio ainda em alta velocidade, e em que é muito interessante ver o comportamento dos carros. Temos aqui o Aston Martin, está num long run, mas até o Apex bem, muito estável, muito certinho, mas depois tem que parar muito o carro para chegar ali ao Apex e demora a ter confiança para voltar a pôr o acelerador. Também está com os pneus C1, a mistura mais dura, é relativamente normal que isto aconteça. Antes tínhamos visto o Ferrari, agora vem aqui o RB, numa volta de performance, está com os pneus vermelhos. E muito bem, muito bem. Uma trajetória a fazer menos metros, a atingir o Apex e depois a não duvidar no momento de ir ao acelerador. Muito boa tração, muito decidido, muito estável o monolugar, muito à semelhança do Red Bull, com uma velocidade mínima muito, muito elevada. Acaba por ser relativamente fácil chegar ao Apex. O que nós analisamos aqui é a velocidade mínima que têm quando chegam a esse Apex. E vimos que o Aston Martin teve que parar muito mais do que o RB. Agora vem o Stake. Também está num long run, não tem sido tão impressionante. E uma das coisas que eu tenho notado é que a asa da frente vibra muito quando eles atingem o Apex. E isso normalmente não é muito bom sinal. Nesta volta fez bastante limpo, mas temos agora o Ferrari a fazer um long run, muito certinho. Mas como tem pneus de uma mistura mais dura e está a fazer um long run, não foi tão agressivo a voltar a pôr a potência no chão. Mas o Ferrari tem estado muito consistente e parece-me hoje um monolugar bem mais fácil de conduzir. A traseira roda, mas roda de uma maneira muito progressiva e os pilotos têm estado, é para aí a 30ª volta que eu vejo o Sainz a fazer aqui e ainda nunca falhou esta curva. Isto é sinal de um monolugar que está bem equilibrado e fácil de pilotar. Este é outro lugar onde se vê muito bem também outro tipo de curva, não é? Sim, curva bem mais lenta, com uma mudança de direção a baixa velocidade. Vemos o final da travagem da 1 e depois vemos a saída. E para mim é muito importante ver quem consegue fechar bem a 1, sem parar em demasia o monolugar, mas manter a saída bem fechada, ou seja, da nossa perspectiva, ficar o mais à esquerda, de metade para a esquerda da pista, porque isso depois vai permitir fazer a 2 a fundo e de uma maneira mais suave. É também fácil de ver aqui a entrega da potência dos motores e a tração. Quem está em casa não se apercebe que isto tem aqui uma subida. Tem uma subida que é muito importante. A boa saída dali vai dar todo este tempo do primeiro setor e esta aceleração até à curva 4. Mal comparado, é um bocadinho com Portimão. É verdade, é verdade. Sim, subida, a saída da 3-4, um bocadinho menos inclinada do que em Portimão. Preferia estar em Portimão do que aqui neste momento, mas é muito semelhante. E uma das coisas que normalmente nós gostamos de analisar aqui, vem aqui um AS a travar, aquelas reduções muito tarde, falhou o Apex e saiu muito largo. Vai comprometer claramente a 2. Mas aqui vemos também um bocadinho a entrega da potência e a maneira como as unidades motrizes são diferentes. Ontem eu reparei aqui que o Honda, por exemplo, fazia uma mudança acima, quando quase todas as equipas estão em segunda. A Honda às vezes fazia esta primeira curva em terceira e isso depois fazia com que eles não tivessem que mantinham a mesma velocidade até A2 e só depois é que tinham que subir de marcha, enquanto a maior parte das outras unidades motrizes, os pilotos, para estabilizar um bocadinho os monolugares, tinham que fazer aquilo que nós chamamos o short shift, que é subir ainda antes da rotação ideal, mas para estabilizar o carro e ter uma boa entrega de potência e uma saída mais suave.
um detalhe, não sei se o Quaresma consegue apanhar aquela bandeira ali em cima, para mim, estou sempre a olhar para ela, que é para ver a intensidade do vento e a direção e depois, às vezes, quando há rajadas, se aquela bandeira cai, é sempre sinal para uma boa volta, é um bom momento para fazer uma boa volta. Vimos o Ferrari muito bem, para mim isto é a trajetória ideal. Saiu a meio da pista e depois conseguiu fazer a 2 sem nenhum problema. É um sinal que estão a trabalhar bem, que o monolugar está bem equilibrado. A Ferrari, eu acho que fizeram uma volta com pouca gasolina hoje para conseguir avaliar o nível onde estão e a performance e sem dúvida que estão num bom patamar e um bocadinho melhor do que ontem. Sim, o Nuno acaba por nos desvendar também aqui um dos locais onde ele gosta mais de ver os carros a passar, ainda por cima à noite dá um belíssimo boneco. 3 dias de testes não dão para analisar tudo e com a interrupção prematura no treino de quinta-feira de manhã, a questão voltou a estar na ordem do dia. Fernando Alonso tem sido muito crítico e a situação vivida na pista de Sakir vem, em boa parte, dar razão ao piloto de Aston Martin, até em comparação com outros desportos de alto nível. Difficult to understand how we can have 1 day and a half each driver, which is going to be 1 day and a quarter now after this morning, to prepare a World Championship. So it's like in a football or tennis, you change the racket, the balls and everything before a tournament or before a season, and you let the players test all the equipment 1 day before a Grand Slam. And we are talking in the most sophisticated sport and 200 million budget per team a year and things like that. So it seemed all ridiculous. And yeah, but you have a very expensive driver alongside you, so it's more than 200 probably for Mercedes with your teammate. Por sua vez, Alex Albon alertou para outra questão onde a Williams sai prejudicada. In some ways, obviously it's done to try to make it a bit more fair for everyone. At the same time, we don't have a test car, so I know the others, they start testing quite a bit during the winter months, and the test yesterday, that's the first time I've driven an F1 car since Abu Dhabi, so it's not even that fair in the end, and also just the money that they spend on the virtual test tracks, all the simulations that get put into it. It's a cost cap, but it's also creates budget going elsewhere, so I don't think there is really a right solution, but I do think another 3 days would be nice. George Russell não tem dúvidas, 3 dias é o mínimo dos mínimos. I think if it's a silky smooth test and that 1.5 days each is just, the absolute minimum, but you look at what happened this morning and the drivers who lost out, it is a big disadvantage. Every single lap you get is hugely valuable. The cars are more complex than ever. The tyres are extremely challenging. The cars are becoming more and more sophisticated. It's not like jumping in a Formula 2 car, which it's a still very fast car, but they don't have any of the fancy gadgets that Formula 1 does. So, I don't know. I'd like to see probably an extra day of testing or a second car. I think 1.5 each is too little. Talvez seja tempo de a Fórmula 1 olhar com mais atenção para o assunto testes de pré-temporada. Foi uma quinta-feira vermelha, com Charles Leclerc a liderar a sessão da manhã e Carlos Sainz a sessão da tarde, 7 décimos e meio para o segundo, que de resto tivemos aqui uma troca de liderança, Luís Vasconcelos. Até que ponto é real esta hierarquia que tivemos hoje ou é a de ontem? É difícil saber porque as condições mudaram, o piloto da Red Bull também mudou e a equipa campeã do mundo teve pela primeira vez este ano problemas de fiabilidade. As primeiras ilações que se podem tirar é que todo o plantel progrediu imenso em relação aos tempos do ano passado, já se vê uma grande progressão. O tempo de Sainz desta tarde, feito a meio da tarde, quando a pista ainda estava bastante mais quente, deixava-o apenas a 2 décimos da pole position que Max Verstappen fez o ano passado. 4 décimos mais rápido do tempo que ele próprio conseguiu aqui. Sim, mas só meio décimo mais rápido do que Leclerc. É evidente que foi feito com pneus C4, que não vão estar disponíveis na próxima semana, mas é mais importante ter sido feito com a pista ainda bastante quente. Ou seja, há margem para progredir,
É natural que na próxima sexta-feira, quando vai ser a qualificação, o tempo da pole position esteja nos 1 minuto 28 baixo, ou seja, uma evolução de 1 segundo e meio do ano passado para este ano, o que diz bem de como progridem as equipas. Posso também dizer já que este Ferrari nasceu bem, o carro é extremamente fiável. De notar também que Sainz, tal como Pérez, fez uma distância de grande prémio em tempo real. As trocas de pneus foram as únicas paragens na box, não houve colocação de gasolina a bordo, portanto ele arrancou com cerca de 100 kg. Não tenho ainda os tempos completos das duas simulações, mas por aquilo que me foi dado ver durante as duas sessões, as duas tentativas, Sainz foi um pouco mais rápido e consistente do que Pérez, o que é bom para a Ferrari, é bom para a competitividade da Fórmula 1. Segunda lição, ou ilação, se quiseres, a Red Bull também tem problemas de fiabilidade. Foi um problema de sobreaquecimento nos travões da frente direita do RB20 que pararam Pérez depois de apenas 3 voltas. Foi extremamente difícil recuperar a temperatura e a equipa acabou por decidir mudar todo o sistema, o que o fez perder bastante tempo e com que só desse 20 voltas de manhã. E depois da parte da tarde, um problema na gestão eletrónica da unidade de potência fez também com que perdesse algum tempo, tivesse de fazer uma volta inteira só com o MGU-K ligado. Portanto, alguns problemas de fiabilidade e a Pérez menos à vontade com este carro do que Max Verstappen, o que quer dizer que este RB20 tem as características intrínsecas do RB19 do ano passado, que favorecem o estilo de pilotagem do campeão do mundo e deixam o seu companheiro de equipa em maior dificuldade. Com o Lewis Hamilton aqui a tomar conta do Mercedes e com uma evolução bastante simpática, digamos assim, em relação ao dia de ontem. Terá sido um carro melhor nascido que os seus irmãos antecessores? Logo, de um ponto de vista visual, dá a ideia que sim, porque o carro é bem mais fácil de pilotar. Como tínhamos dito ontem, a equipa concentrou-se em andar com bastante gasolina a bordo e a única série longa de voltas que o George Russell tinha feito tinha sido extremamente positiva. Hoje, Hamilton já teve a oportunidade de andar com um pouco menos de gasolina, continuou a andar só com pneus C3, foi constante, foi melhorando ao longo do dia. A equipa está a descobrir como funciona este novo conceito. O carro é nitidamente mais competitivo que o W14 era no início do ano passado. Depois, quando se for a hora da verdade, veremos até que ponto é uma arma capaz de lutar com o Red Bull, com os Ferrari e com o McLaren, ou se a equipa ainda vai precisar de mais algum tempo para perceber como funciona este novo conceito e explorá-lo ao máximo. Voltámos a ter os Ricciardo ali nos primeiros lugares, o que continua a deixar toda a gente um bocadinho irritada. Foi um dos temas da conferência de imprensa dos chefes de equipa, isso e, claro, o caso Horner, que continua por resolver. Em relação à equipa de Faenza, vamos chamar-lhe assim, a situação vai ser muito discutida, porque é evidente que isto de ter duas equipas Red Bull competitivas e uma delas com muito material da primeira equipa vai tirar milhões de dólares às equipas que ficarem atrás dela no campeonato. Também, como já antecipamos, é natural que isto seja uma jogada comercial da marca austríaca para tentar vender a equipa de Faenza no final da temporada, e é mais fácil vender bem uma equipa que termina em 5º ou 6º lugar do Mundial do que uma equipa que acaba em 9º ou 10º. Há movimentações já da Mercedes, da McLaren, da Ferrari e da Aston Martin para que a FIA e a Fórmula 1 controlem bem a troca de informações, a troca de tecnologia entre as duas equipas da Red Bull. Em relação a Christian Horner, ele só disse que nada disse durante todo o dia, porque não está em posição de dizer grande coisa, mas a sua posição parece cada vez ser mais isolada e mais insustentável no seio da equipa, ou seja, mesmo que acabe por ser reconduzido, digamos assim, fica muito fragilizado. E a frase do dia acaba por ser em relação a esse caso de Zac Brown, que disse: isto é tudo muito bonito, é uma questão interna, é verdade, da Red Bull, mas resolvam lá isso depressa. As you're well aware, there's a process going on which I form part of, and as I form part of that process, I'm afraid I cannot comment on it. Well, the allegations are extremely serious. McLaren holds themselves and all the men and women at McLaren to the
highest standards. Obviously, diversity and equality and inclusion are extremely important to us, our partners, to everyone in Formula One. Red Bull Corporation, it appears, has launched an investigation, and all we hope and assume is that will be handled in a very transparent way, as FIA and Formula One has said. Need to handle it swiftly, because I don't believe these are the type of headlines that Formula One wants or needs at this time, and I just think it's important that it's handled in a transparent way in which there's no doubt, no doubt whatsoever, that it's been handled appropriately, and whatever the conclusion is, that conclusion is handled in an appropriate, transparent manner. Fim de segundo dia de testes do Bahrein. Só falta mais um dia para depois começar a valer. Até lá, os carros vão dar tudo e as afinações também, com a certeza que já são mais rápidos que o ano passado. O tempo foi pulverizado e aproximou-se da qualificação de 2023. Tudo para acompanhar, tal como o ano passado, a temporada de Fórmula 1 na Sport TV. Todos os desportos motorizados no PEC Motores. Sport TV. Adere já na tua box.